A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus através de uma reflexão, onde eu queria desafiar você a elevar os seus pensamentos a um nível mais alto. Quero fazer uma leitura aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Que tipo de pensamento tem preenchido a sua mente? Quais são as coisas que você tem pensado ultimamente? A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Como você tem pensado a respeito de você mesmo? Dos seus planos, dos seus sonhos? Talvez você tenha pensado em coisas grandes. Talvez Deus, o próprio Deus, tenha colocado no seu coração o desejo de viver coisas grandes. Ele já te deu as estratégias e você fica aí pensando, não vai dar certo, não vai dar certo. Na maioria das vezes, os nossos pensamentos, o nosso pensamento derrotista tem sido o nosso maior adversário, que tem nos impedido de viver aquilo que Deus já projetou no coração dele. A palavra do Senhor, ela nos diz em Jeremias 29:11, o seguinte texto: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, ele tem planos para fazer com que tenhamos sucesso. Por que nós vamos acreditar o contrário? Acreditar que não vai dar certo, que não vai acontecer, pensar no pior. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E Cristo tinha tudo para desistir quando ele estava lá fazendo a sua oração, que ele viu o percurso que ele ia ter que seguir em frente. Mas ele não desistiu. Por mim e por você. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a mente que precisamos ter. E por fim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe, eu acredito que você já tenha vivido algo grande na sua vida. Você já viveu um momento de sucesso, de vitória. Talvez foi uma vitória extraordinária que parecia ser impossível e você conseguiu. E hoje você não acredita que pode novamente viver algo desse nível ou até maior? Eleve os seus pensamentos ao nível dos pensamentos de Deus. Pensamentos altos. É o que Deus tem a seu respeito e a meu respeito. Apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele deu uma orientação para mim e para você.
que deve ser guardada em nossos corações. Capítulo 4, versículo 8 de Filipenses diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Deus, ele tem pensamentos muito grandes de planos que ele tem para executar em nossas vidas. Tudo que Deus fez desde o início foi pensando em nós. Moisés achou que não tinha condições de ser o libertador do povo hebreu, mas Deus já tinha dito que seria ele. Jeremias chegou a cogitar na mente dele: eu sou apenas uma criança. Deus disse: não diga que você é uma criança, não pense que você é uma criança. Você tem tido pensamentos derrotistas? Se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Isaías 55, 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eleve o nível dos seus pensamentos. Faça uma avaliação. Não julgue só pelo que eu estou falando, mas faça uma autoavaliação. Os teus pensamentos nestes dias têm te levado para cima ou para baixo? As coisas que você ouve negativa das pessoas, elas descem para o seu coração? Ou você se apega à verdade de que Deus tem pensamentos altos a seu respeito? Esse é o meu desafio de hoje. Pensamentos altos é o que Deus deseja que você tenha. Que você tenha a mente de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.